Oiê, boa noite, pessoal, boa noite. Nossa primeira quinta-feira aqui na Leve com lives. Vai se tornar um costume, assim como na segunda-feira, que nós temos o Leve Ajuda. Mas o mais legal é que hoje é um bate-papo entre as leves. Então agora vou chamar aqui a Bruna para entrar. A gente vai falar por que a sua dieta não deu certo esse ano, mas a gente vai te ensinar como melhorar para o próximo ano, beleza? Oiê, Oi, Drubi, tudo bem? tá ótimo, e você? Cara, como é que bota esse Tudo filtro certo. na live? Adorei. Ai, gente, as mágicas do Instagram, do mundo dos filtros. Bru, aqui embaixo tem Não, uma mas carinha com filtro. tem problema não, vamos na... Vamos lá, cara e coragem. Eu não consegui, não. Eu tô toda manchada de sol hoje. Aí eu me coisei aqui. Não, mas tá ótimo. Gente, boa noite. Boa Boa, noite, vamos Bru. fixar, Boa você noite, consegue Lever. fixar, hein? Perfeito. Vamos começar então. O nosso Ótimo. tema de hoje. Oi? Não, pode ir. Que o nosso tema de hoje é falar por que a sua dieta não deu certo em 2020. Então, é uma troca de ideias aqui entre eu e a Bru sobre coisas que nós vimos não só na nossa experiência da prática do consultório, mas também na nossa prática pessoal. Do que são pontos que dão super certo, aquelas pessoas assim que a gente sente que entra no consultório, a gente fala, essa vai pegar o projeto e vai levar. E coisas que a gente já percebe num primeiro momento, em que essa pessoa, às vezes, ela não está tão alinhada com essa ideia. Então, a gente vai dar essa ideia para você saber o que melhorar para o próximo ano, você conseguir finalmente aí se encaminhar nesse seu objetivo, seja de perda de peso, melhoria de saúde, dentro do que você precisa, né, Bruno? Perfeito, Nath. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode levantar é muito na questão de expectativa e realidade. Essa coisa um pouco meio clichê, mas isso é uma coisa muito importante. Porque se muitas vezes a gente cria uma expectativa muito alta sobre um resultado, mesmo se você tiver tido um resultado bom, mas ele é metade do que você criou essa expectativa, você se frustra e tem uma tendência muito maior de desistir no meio do caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando entra num processo de projeto, seja de ganho de massa magra, de melhora de qualidade de vida, é paciência e alinhar muito essa questão de perspectiva de resultados. Porque existem dietas milagrosas? Não. Então, assim, quando a gente trabalha muito no consultório aqui na Leve, a nossa proposta ela é mudança de estilo de vida. E nunca um projeto de emagrecimento, nunca um projeto de massa magra. Isso é consequência dentro da mudança de atitudes que o paciente ele precisa ter. Mas eu gosto muito quando o paciente fala assim, Bruna, eu realmente mudei a minha forma de pensar, a minha relação com a comida. E aí, quando a gente muda isso, é para sempre. E não só durante 2, 3 meses, que é um resultado que muitas vezes não vai ser tão condizente quanto a expectativa da pessoa, né? Com certeza. E eu e a Bru, a gente bateu aqui alguns pontos em comum que a gente encontrou nesse tema, para que não fique tão solto também, a gente consiga dar um material assim factível. Só que primeiro eu queria saber de quem está assistindo a live, se vocês tiveram já dificuldade em seguir um plano alimentar, se vocês já tiveram um objetivo que não conseguiram seguir. Eu tenho certeza que a resposta é sim, para todo mundo que está assistindo, pelo menos para mim sim. Porque é um conjunto de fatores tão bem alinhados e que depende tanto de nós que muitas das vezes a gente não está nem pronto para aquilo e já coloca na cabeça que vai fazer. Foi isso que a Bru falou, da expectativa e realidade. Às vezes a gente coloca uma expectativa que você vai falar assim, acordou. Aí, meu Deus do céu, durante essa quarentena eu ganhei 7 quilos. E eu vou perder. Aí essa pessoa já chega, tipo, aí passa um dia inteiro sem comer, né? Aí no primeiro dia a pessoa já vem, assim, com aquela mudança extremamente radical, uma coisa que não faz sentido nutricionalmente na maioria das vezes, algumas dietas infundadas, e aí chega no final desse dia e essa pessoa que veio de um hábito alimentar completamente diferente, ela se perde nesse caminho, né, Bru? Porque como é que um dia ela espera que ela tenha uma revolução tão grande dentro de todas as refeições? E pior, se ela não acordar no outro dia, pesar na balança, ela tiver perdido 1 quilo, ela já vai achar que nada valeu a pena, que não fez nenhuma diferença
e que não é para ela mesmo e deixa pro ano que vem, e aí uma expectativa se frustra, um sonho se frustra, e pior ainda, uma saúde pode estar sendo prejudicada também, né? Porque como a gente está falando. Gente, tá muito difícil aqui para mim hoje, é que eu tô tão no improviso de lugar. Mas essa pessoa. Que bom. Mas essa pessoa ela acaba se frustrando muito nessa, né? E a frustração é um sentimento péssimo para quem quer buscar um objetivo desse, que é tão longo, né? Então, Nath, Gente, você vai ter que... que loucura. Eu tô te vendo bem. Eu tô me vendo bem também. E pior que eu já tô tão afastada. Vocês me escutam? Vocês estão vendo ou só me escuta. Escuta. Mas isso que a Nath estava falando, eu vou aprofundar. Aprofundar não, né? Continuar a ideia que ela estava falando. Tudo que a gente quer colher, então, qual que é o seu objetivo? A primeira coisa que a gente tem muito em mente, né? Porque às vezes chega um paciente aqui que fala, Bruna, eu queria emagrecer. Aí, você quer emagrecer por quê? Onde você, tipo assim, o que te motiva? E aí, muitas vezes, o paciente nem sabe. E, às vezes, isso deixa a gente muito vulnerável às adversidades do dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o objetivo que você quer chegar, onde você quer chegar e por que você quer fazer isso. Depois disso, muito uma bem razão, né, Filu? Oi? Uma razão forte, né? Perfeito. Porque a gente consegue remeter para ela sempre que aparecer uma adversidade. Exato. A gente cria um pilar muito forte quando a gente tem as razões dos nossos propósitos estabelecidos, né? Mas e aí, a gente tem que pensar que são sementes que a gente vai colhendo no processo, que a gente tem essa perspectiva de colheita, né? Só que é igual você plantar uma planta. Você vai colocar a semente, não é no dia seguinte que você vai ter ali para ela colher. Tem que ter esse tempo de demora, esse tempo do processo. Inclusive, ele é muito gostoso de você se doar, se você for lá, colocar no sol, se você regar, se você adubar e você cuidar dela, você vai ver o quanto que é gratificante você crescer e ver um tomatinho ali na frente. O esforço é interessante porque ele acrescenta na jornada, né? Exato. No final, ele faz parte daquilo. E se a gente ficar mirando sempre só nessa solução, no objetivo final, e não aprender a curtir esse processo, vai virar um massacre, vai virar um sacrifício, um sofrimento, esse processo de mudança de estilo de vida. Então, é muito importante que a gente mude a mentalidade, a sua relação com o processo. Porque se você está com a perspectiva de fazer uma dieta e logo colher um resultado sem passar por essa mudança e com esse aproveitamento do tempo em que vai ter nesse espaço de tempo, você vai se frustrar, vai ser aquele sacrifício algo maçante, que a gente vê muita gente que chega aqui falando, Bruna, eu não aguento mais fazer dieta, eu não aguento mais, tipo assim, tentar e não conseguir. É porque, na verdade, não aprendeu o processo em si. Deu para entender o meu ponto de vista? Com certeza, Bru. E assim, já dá para resumir do que você falou, já 2 dicas práticas, né? Que a primeira é o que a gente falou dessa razão, do grande motivo de desenvolver isso. E não só um grande motivo para uma dieta específica, como uma dieta de emagrecimento para uma data especial, como a gente está chegando no fim de ano. Mas às vezes até uma razão de vida para que isso se estenda, né? Então, eu sempre falo que a minha razão é ser uma velhinha saudável. Então, como é uma coisa tão a longo prazo e tão gigantesca, ela sempre me pinça, né? Sempre que eu vou me desencaminhando, me destrilhando, eu lembro do que eu quero e é uma coisa tão forte, tão importante, é um grande motivo que eu volto. Então, fica mais fácil, mas até quando é um objetivo estético, né? Se a gente coloca um motivo forte, que você realmente queira aquilo que vai te fazer bem, então acho que esse é o ponto número 1 da razão. E a segunda que a gente estava falando é se apaixonar pelo caminho. E outra coisa que a gente colocou aqui é que esse caminho nem sempre é linear, né, Bru? Não, não é. Na verdade, você vai falhar. Você vai falhar. Nós falhamos. Nós falhamos, exato. E não é nem falhar. A gente não é falhar, porque no fundo, você sair e comer sei lá, ir num rodízio de pizza, isso não é falhar.
isso são exceções. E as exceções, elas são muito bem-vindas. Por isso a gente precisa Elas fazem aprender a parte do lidar plano, com né, elas. Bru? Hã? Que elas fazem parte do plano, de certo modo, né? Total. E se muitas vezes um falhar está relacionado, vamos supor, a uma compulsão, a um fato de você comer sem ter consciência, a você estar extremamente descontando coisas, ansiedades na comida. Se você considera isso falhar, você vai falhar várias vezes, sim, porque somos seres humanos. Eu, a Nath, todos nós, muitas vezes nos pegamos com esses mesmos erros. A gente não é super-herói, a gente não tá 100% sempre dentro da regra. Muito pelo contrário, e por isso a gente tem que ter a compaixão com a gente mesmo. É aquela famosa paciência com o nosso processo. É a mesma ideia de que uma criança, quando ela aprende a andar, ninguém, quando a criança está caindo várias vezes, desiste da criança, deixa ela para o lado e fala, não vai mais aprender a andar. Isso não existe. E por que Isso não é para você. Com a gente? Não é para você. Hã? Tô falando assim, ninguém vai falar, andar não é pra você, assim como ninguém vai falar num segundo atendimento, quando o paciente não conseguiu cumprir com o combinado, ninguém vai falar, você é um incapaz, isso aqui não é pra você, né? Se alguém falar disso, desconfie, porque realmente, pelo menos pra gente, isso não faz nenhum sentido. Então, mais um aí que a gente acrescenta é que mesmo nos desvios do percurso, eles fazem parte. Você já tem que contar com ele desde o início. Por isso que eu acho que quando você acha que você vai ser 100%, e a gente fez o vídeo dessa semana foi até sobre isso, sobre perfeccionismo, quando a gente acha que a gente vai ser 100% alimentação saudável e seguindo um plano alimentar durante 3, 4 meses, a gente se frustra muito rápido, porque é quase que humanamente impossível você seguir, completamente arrisca esse plano e a gente combina com o paciente essas saídas, a gente orienta isso aos pacientes, inclusive orienta formas que eles de se alimentar melhor, fazer melhores escolhas, mesmo quando ele não está dentro do plano. Porque dessa maneira ele desenvolve uma autonomia muito maior, um conhecimento. Então, contar que o seu caminho, ele tem que ter um objetivo, que ele tem que ser um bom caminho, um caminho bem trilhado, e que você vai acabar se desviando dele em alguns pontos, mas que essa retomada é necessária. Por quê? Porque seu caminho é interessante e sua razão é muito forte, é incrível, assim, eu vejo que é realmente, quando a gente consegue pegar um paciente assim, ou consegue trazer essa mentalidade para o paciente, a gente tem uma facilidade muito maior do que aquele que chega ali revolucionário, né? O revolucionário, ele vem muito com fogo, mas uma coisa que rapidamente se apaga, porque não teve essa base forte que a gente está conversando aqui. Então, com certeza, quem está assistindo se reconheceu aí na pessoa que chegou no Nutri ou que falou de um dia para o outro, vai emagrecer 7 quilos e não sabe como, não sabe por quê, não sabe por onde começar, nem quando terminar. Então, essa pessoa provavelmente vai se frustrar e não vai conseguir esse resultado que ela tanto esperava, né? Ô, Nath, e assim, até quando o paciente chega assim, Bruna, eu quero seguir 100%. Aí eu falei, meu filho, eu não quero que você siga 100%. Porque assim, eu não espero que um paciente siga 100%, eu não calculo para o paciente seguir 100%. Porque isso não existe. Então, assim, não é real. Eu não sigo 100%, quem dirá eu vou cobrar um paciente de seguir 100%. Então, assim, a gente tem que ter muito essa flexibilidade para que esse projeto ele seja a longo prazo. Para que você não compre... Porque se você colocar, tipo, ó, vou fazer tudo certo sem comer um hambúrguer, uma pizza, sem tomar sorvete. Isso dura quanto tempo? Tipo, 1 mês, 2 meses no máximo estourando. Então, não é nessa mentalidade que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, a gente tem que ter na verdade, essa fome por um resultado muito rápido, ela vai vir, na verdade, esse resultado ele vai vir se você se flexibilizar. Porque a culpa e a cobrança, ela engorda, ela atrapalha o processo. Então, assim, você comer com culpa é a pior coisa que você pode fazer. Então, se você se cobre 100%, ao abrir uma exceção, aquilo vai gerar uma culpa em cima de você e isso vai te levar por água abaixo, né? E quando a gente está falando do objetivo mais estético, claramente a gente precisa sim ter um pouquinho mais de cuidado com
com essas saídas, né, ocasionais, com esses luxos, enfim, a gente coloca nossos nomes aqui. Mas, claro que essa pessoa pode ter, né? E nisso a gente orienta para que essa pessoa faça isso com consciência, escolhendo bem o momento, a comida, as companhias também. Porque uma coisa é você comer um hambúrguer uma vez por semana, cercado de amigos, as pessoas da sua família, sua comida preferida. Outra coisa é você passar no drive-thru, comer sozinho dentro do carro, triste. Então, assim, a gente também faz esse tipo de orientação, que é muito importante. Então, conte com essas saídas aí dentro do seu plano. E acho que uma coisa muito importante também, para a gente falar, que seria um quarto ponto aqui para a gente trazer, é saber o que está fazendo e ser bem acompanhado, né? Não só do nutricionista, mas ter uma orientação médica por perto, saber como andam seus exames é muito importante. Também dar atenção no exercício físico para você fazer algo efetivo, algo que realmente funcione para você. É muito interessante, porque como lá no consultório a gente tem a Embody, a Bru tá no consultório, aí no consultório a gente tem a Embody, a gente consegue ver muito bem quando uma coisa funciona para o paciente. Porque lá, como é muito delicado, a gente vê se ele ganhou gordura, perdeu massa, onde foi, enfim, eles conseguem ver tudo. Mas uma pessoa sozinha, e sem muito conhecimento do corpo, ela não consegue se orientar bem nesse primeiro momento. Então, ela começa a dar tiro no escuro, e quando vai ver, ela gastou uma energia gigante naquilo, ela gastou dinheiro e ela gastou tempo e ela não conseguiu ter resultado por não ter conhecimento. Então, assim, se adentre nesse mundo, se inunde de boas pessoas, de boas informações, de bons profissionais, para que você tenha um caminho mais certeiro, né? Porque senão, realmente, você pode ficar vagando no escuro aí durante um período, se esforçando e não conseguindo resultados. E aí é muito frustrante, né? Eu acho que é uma frustração ainda maior do que não conseguir, porque não conseguiu se manter. É a pessoa que fez e não conseguiu. Aí eu acho que é de lascar mesmo. Ô, Nath, a maioria das pessoas que tentam dietas por si só, sem um acompanhamento, elas vão muito no extremo da restrição. Então, assim, elas saem cortando muito. E o problema de cortar é porque a pessoa ela come muito pouco. E o comer pouco, ele não está associado ao emagrecimento. Assim, na verdade, quanto menos você come, mais você vai emagrecer? Não. Na verdade, a qualidade, nesse caso, ele importa muito melhor que a quantidade. Então, o que acontece? Se por acaso... Eu tenho muito paciente que sai daqui comendo muito mais, emagrecendo, do que quando ele chegou, estava comendo pouco, todo restritivo e não conseguindo mais emagrecer porque chegou num platô. Quando a gente corta muito essas questões calóricas, chega um momento que o nosso metabolismo ele tem que começar a lentificar para que ele consiga entrar em sintonia com aquela quantidade que você está comendo. Então, nem sempre a solução é cortar alimento. Na verdade, é comer bem, não comer pouco. A restrição calórica, ela tem que existir, sim. Tanto para a questão estética, quanto para a longevidade. Quando a gente pensa em qualidade de vida, em anos bem com você mesmo, com o sistema todo funcionante, a restrição calórica, ela é uma base. Mas ela tem que ser calculada. Não é a menor restrição calórica possível. Não adianta você ficar comendo 600, 700 calorias num dia, porque você vai perder músculo. Seu metabolismo ele vai ficar mais lento, você vai ficar cansado, fadigado. E isso a longo prazo tem um custo muito alto à sua saúde. Não vale a pena. E quando você voltar para o normal, aquele normal já é acima do que você estava acostumado. E aí você tende a engordar e ficar no efeito sanfona. Eu penso muito nisso quando eu lembro da minha mãe, quando eu era mais nova, de tipo assim, tá chegando o fim de ano, quero emagrecer 5 quilos, e aí ela pegava tipo, as dietas de revista, de internet, e fazia desafios onde ela trabalhava, tipo, dieta da sopa, dieta da lua, ela já fez todas essas, e era exatamente isso que a gente tá falando. A pessoa por si só corta vários alimentos, então ela já fica super pobre em qualidade da comida, porque ela não tem variedade nenhuma, e aí a unha começa a cair,
a unha começa a quebrar, o cabelo começa a cair. Essa Exato. pessoa começa a desenvolver problemas, fica cansada, que é pior ainda, porque ela não vai dar o melhor no exercício físico, porque ela tá super fadigada, o corpo dela vai se acostumar com essa baixa ingestão calórica e vai diminuir esse metabolismo. E aí, imagine, depois de um mês de sopa, essa pessoa ela não consegue manter esse padrão e muitas vezes não consegue nem voltar para o padrão normal dela, já que a cabeça nessa ficou meio perdida também. E aí, o que vai acontecer assim que parar? Esse reganho de peso vai ser muito longo, muito rápido. Então, foi um período longo de uma restrição absurda, infundada e sem acompanhamento, para que em 2 semanas essa pessoa retome o peso dela. Então, no final, não vale a pena, né? E aí você investe o seu tempo, seu dinheiro, e sua energia, e sua vida em algo que não é durável. Então, acho que esse é mais um conselho nosso, né, Bru? Assim, busque um bom acompanhamento, pessoas que tenham a ver com você, de preferência leve, para te acompanhar aí nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser muito mais certeiro esse seu tiro aí em busca do objetivo, né, Bru? Perfeito, Nath. E outra coisa legal também é qualquer pessoa que tente fazer alguma mudança de hábito é começar pequeno. Exemplo, a pessoa ela quer começar a meditar. Atualmente é uma proposta que eu tenho dado muito aos meus pacientes, principalmente por conta da ansiedade que está por trás dessa questão da pandemia. Inclusive, a Érica falou aí no começo, né, que ela desconta muito essa emoção, essa ansiedade na comida, e por isso, muitas vezes, o falhar, entre aspas, e a desistência da dieta. E uma das melhores maneiras da gente começar a trabalhar essa ansiedade é por meio da meditação. Então, se isso é um gatilho emocional, se você tem esse gatilho emocional por trás da comida, é uma coisa que eu indico muito. E aí tem muito paciente, muitas pessoas que querem começar meditando 30 minutos num dia. Gente, isso aí é um desafio que eu não sei nem como te falar. É muito difícil. Eu nunca consegui, olha que eu tô há pelo menos uns 6 anos aí já nesse caminho e eu nunca fiquei 30 minutos incrivelmente de olho fechado e meditando. Exato, a nossa mente não está preparada para isso. E a minha recomendação é que comece por 3 minutos. Tipo assim, o que são 3 minutos no seu dia? Absolutamente nada. Então, assim, 3 minutos de você prestar atenção um pouco mais no momento presente, de você prestar atenção na sua respiração, no seu fluxo, de como está seu coração, como que ele está acelerando. Porque muitas vezes as pessoas pensam que meditar é ficar sem nada na cabeça. Mas isso não tem nada a ver. A nossa mente, ela pensa o tempo inteiro. Então, na verdade, é você organizar o foco dela. Você tem que focar na sua respiração. E aí, quando você faz isso, você acalma, você sinaliza para o seu organismo que você não está sob estresse, que você não está sobre uma ameaça e que ele pode sim ficar tranquilo. E você não precisa descontar isso na comida. E isso a longo prazo faz uma diferença absurda. Você vai começando, aí o que eu estava falando, né? Fui nesse exemplo que eu me de começar aos poucos. Começar aos poucos. É você começar por uma meta pequena, de 3 minutos num dia. É você começar a fazer exercício, não precisa ser todo dia, 2 horas por dia. Comece 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai tomando o gosto pela coisa. Outro exemplo, você toma Coca-Cola 10 latas por dia. Aí você quer parar. Cara, parar é muito difícil. Por que você não tenta diminuir a frequência que isso está inserido? Entende? A gente não precisa ir de um extremo ao outro. A gente tem que achar um meio do caminho, que ele é mais fácil e duradouro. Então, essa é a mensagem, assim, eu acho que uma das principais. Tenham paciência, não se cobrem essa perfeição, porque ela não existe. Eu o 100% não existe. Estamos longe disso, inclusive. Estamos na mesma caminhada que todos vocês. Isso é muito importante que vocês entendam. A gente está no mesmo processo. Agora, outro pilar importante a gente quer melhorar. Né, Nath? A gente até tinha colocado para discutir isso. Por quê? Porque muitas pessoas chegam falando assim, eu quero estar mais magra, eu quero diminuir minha dor de cabeça, eu quero melhorar meu ovário policístico, eu quero melhorar minha candidíase, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não. Aí você fala, então tá. Então a gente vai ter que começar com algumas pequenas mudanças. Aí a pessoa, não, isso eu não quero.
Então, ou seja, será que Você você quer quer mesmo, mesmo aquele né? Eu acho que resultado? a pergunta principal é: você quer mesmo, de verdade, com ônus e bônus, com tudo que vem no pacote, né? Você aceita esse pacotinho na sua vida? Porque a gente se ilude, né? Acha que é só também alegrias e felicidades e postar a foto do Réveillon no Instagram, mas por trás dessas pessoas que a gente vê, que você se espelha, tem um esforço muito grande. Então, querer só a glória e não querer o processo por trás, por isso que a gente falou várias vezes que o processo tem que ser gostoso, porque senão realmente fica penosa, e você vai viver uma vida de insatisfações, né? E aí, com certeza, não é o que a gente quer. Exato, exato. E assim, essa questão da. Eu esqueci o que a gente estava falando agora, me deu um branco. Da pessoa querer mesmo. É. Enfim, toda mudança que a gente prega, toda mudança que a gente quer chegar, ela tem que ter um esforço por trás. E esse esforço, ele é normalmente um sacrifício. Um sacrifício por quê? Porque você está atrás de um propósito. Isso é muito legal da gente saber. Eu escutei essa frase um dia num grupo de treino que eu fazia, eu achei fantástica. Que a diferença entre sofrimento e sacrifício é o propósito. Porque quando a gente está em sacrifício por algo. Então, muitas vezes, você negar certas atitudes, você se sacrificar, é por conta de um propósito que você quer alcançar. E quando você está em sofrimento, você não sabe para onde você quer chegar. Então, toda vez que eu penso muito nessa questão de mudanças de estilo de vida, vai ser difícil, ninguém nunca disse que ia ser fácil, porque qualquer mudança existe um esforço, mas uma coisa que a gente garante, com certeza, é que vale a pena. Nem nunca tive um caso de mudança de estilo de vida que a pessoa falou: não, eu gostaria de voltar como eu estava Quero antes. voltar. Essa Não aqui tá existe. ruim. Não existe. Só que a gente precisa o quê? Ter perseverança. A gente precisa ter força de vontade. A gente precisa querer. Querer mudar. Porque esse querer vai vir atrelado a desafios. Então, assim, eu quero muito, sei lá, melhorar minha qualidade de vida, minha disposição. Mas para isso a gente precisa começar mudando aqui. Porque de manhã você vai ter que ter uma força de vontade maior para acordar um pouco mais cedo e fazer sua caminhada. Aí muitas vezes a pessoa não quer nem tentar. E aí isso fica difícil, sabe? Da gente conseguir tentar mudar essa cabeça, se muitas vezes a pessoa não tá nem aberta a oportunidades assim de melhora, né? E o mais incrível que eu percebi agora, Bru, é que dos tópicos que a gente trouxe, só um é relacionado ao alinhamento de alimentação mesmo, que foi quando a gente falou de ter um acompanhamento, de ser alinhado com o que o seu corpo responde, sobre a restrição calórica excessiva e esse fazer sozinho. Só um dos tópicos foi sobre alimentação. E todos os outros a gente falou sobre comportamento, sobre cabeça, sobre como a gente entra. Então, hoje em dia está impossível a gente conversar sobre nutrição sem tocar nesses tópicos, né? Sem falar sobre ser mais saudável, não só com o que a gente ingere, mas também com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Então, se tem um fechamento melhor que esse, de resumir que a sua dieta de 2020 não deu certo porque talvez sua cabeça não estivesse no lugar legal, não estivesse no caminho legal, né? E tá tudo bem, porque foi um ano realmente muito difícil. Então tá todo mundo meio cansado nessa reta final, a cabeça realmente teve que dar várias adaptadas para sobreviver, né? Mas para ano que vem você já pode começar com uma nova mentalidade. Então, traçando, olhando para a sua vida e vendo que não está legal nesse momento com a sua saúde, pensando o que eu quero projetar para minha vida, quais são meus sonhos, qual é a minha vontade, qual é o meu real motivo nisso, né? A gente falou do propósito. E dentro disso, você alinhar o seu caminho, buscar profissionais e conseguir seguir dessa maneira, eu tenho certeza que a história, quando a gente se encontrar lá em dezembro de 2021, vai ser muito diferente, né, Bru? Perfeito, Nath. E uma das minhas frases favoritas, eu já falei numa palestra, é Lama de Einstein, que ele fala assim: insanidade é a gente querer resultados diferentes. Não,
a gente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, assim, a gente tem que aprender com os nossos erros e com os nossos acertos também. Então, se houveram muitas tentativas em 2020 em que você não alcançou o resultado, provavelmente aquilo ali não é o caminho certo. Não continue fazendo as mesmas coisas, porque você vai continuar tendo os mesmos resultados. Enquanto você não tiver mudança, você não vai ter resultado diferente. Então, assim, é uma loucura, porque às vezes é o que a gente estava falando antes. A pessoa, ela quer o resultado, mas não quer a mudança do caminho. E isso não faz sentido. É uma frustração interna muito grande. E um pilar que eu acho que é essencial para a gente poder amarrar muito bem essa ideia é se colocar como prioridade e fazer as suas próprias escolhas. Por quê? Quando a gente não escolhe, alguém vai escolher por você. E isso, muitas vezes, eu vejo no consultório, essa falta da autorresponsabilidade, de colocar a culpa do fracasso no outro. Ah, porque eu tenho um bolo na minha frente que está sempre disponível, porque A meu minha marido não dieta come que não bem. deu certo, o nutricionista que... Claro que isso pode acontecer, mas na maior parte das vezes a responsabilidade, até mesmo nesses casos de não ir atrás, de não tentar consertar a situação, é toda nossa. Então, se a gente não se analisa e não se responsabiliza por esse caminho, não vai dar certo de novo. Não Então, vai, fujam exato. dessas piladas, fujam dessas piladas. A gente tem que saber que tudo que acontece na nossa vida é a responsabilidade nossa. Foi porque a gente tomou uma escolha e está sofrendo a consequência disso. Então, assim, em relação à própria alimentação, não é porque você tem... Eu digo um exemplo muito claro. Na casa da minha mãe, é muito pão, muito bolo, porque minha irmã, ela come bolo, minha mãe come bolo, todo mundo come pão. Isso, não é uma desculpa para comer pão todo dia, comer bolo todo dia. Às vezes eu como um pedaço do bolo, às vezes eu como, mas não é regra. E eu tive que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque a responsabilidade sobre a minha alimentação, ela é minha, não é da minha mãe, não é da minha irmã. Então, assim, a gente, quando toma isso na nossa cabeça, a gente vai mudando a nossa e, assim, a gente muda do meio. E isso é o mais importante, porque a gente vai mudar o meio por meio do nosso exemplo, por meio do nosso modelo. Então, às vezes, a gente também está mais preocupado com a dieta do outro, porque o outro não está conseguindo fazer, porque o marido, a mãe, o filho não está seguindo tanto quanto bem e não está se importando com o nosso, né? Então, é a gente que é capaz de fazer as nossas escolhas e com elas a gente vai colher a consequência disso. E os outros vão colher as consequências dos outros. Infelizmente, a gente tem que pensar assim, cara, se a pessoa ela quer comer um bolo todos os dias inteiro, isso, infelizmente, não é problema meu. Infelizmente. O que você pode fazer é não repetir essa ação, já que você está vendo que está errada. Então, assim, essa questão da autorresponsabilidade, para mim, ela é, assim, crucial, crucial. E o que eu tinha falado de se botar como prioridade. Porque se a sua prioridade é a sua saúde, se a sua prioridade é o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, o resto, ele é secundário. Então, quando a gente pensa... sei lá, num acordar mais preguiçoso. E às vezes você colocar na balança que acordar tipo assim, vai te deixar mais na comodidade, vai te deixar na inércia, e no outro lado você ter que levantar para ir malhar. Qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade é seu bem-estar, a sua qualidade de vida, você tem que tomar essa atitude e não essa. E isso você vai vendo que essa balança, ela tá em todas as escolhas das nossas vidas. A prioridade, ela tem que ser a gente. A nossa qualidade de vida, para a gente poder, inclusive, espelhar os outros e ter uma longevidade muito melhor. Com certeza, Bru. Então, para a gente fechar, quais seriam suas 3 top palavras? Eu gosto muito de palavras. 3 top palavras para a pessoa conseguir acertar esse caminho em 2021. Legal. Eu falaria equilíbrio, por conta dessa questão de regra e exceção. Falaria também a questão do auto-perdão, da gente ter uma consciência de que a gente vai errar e tem que aprender com isso. E essa da autorresponsabilidade, né? Da gente conseguir assumir todas as coisas que acontecem com a gente. E a sua? Perfeito, Bru. A minha, com certeza, seria o porquê, primeiro de tudo, acho que é o que vai reger.
O planejamento, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acredito que dá muito certo. Quando a gente se planeja, sabe o que vai fazer, a gente consegue ter mais êxito, né, nas coisas. É, e buscar disciplina. Disciplina é liberdade também, muitas vezes. Então, ser um pouco mais disciplinado pode te ajudar. Pode ser por um período pequeno, enquanto aquilo for prioridade na sua vida. Mas tenho certeza que vale a pena. Exato, e essa foi engraçado que a Nath me pegou de surpresa, essa pergunta das 3 palavrinhas, e não foi difícil. E é muito importante que todo mundo tenha essas palavras, enfim, essas linhas para que tenha um foco. Porque quando você tem um foco, você mira só naquilo. Quando você está aberto, você não mira em nada e perde muitas vezes E o o que propósito é que a gente lucro, quer né, fazer. Bru? Exato. E as coisas não podem ser assim. Pessoal, a Perfeito, gente Bru. queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, algum posicionamento que seja válido para acrescentar aqui. A gente adora escutar a opinião de vocês. Gostaram do tema? Pode ser também. Não gostaram? Ai, não, se não gostaram, fala por direct, que eu sou sentida, eu vou chorar. Eu não sou, não. Pode mandar aí que eu recebo. Ah, você segura essa. Bom, pessoal, então a gente A queria live muito vai ficar agradecer. salva aqui no Instagram da Leve. Mandem para quem vocês acham que precisa escutar esse conteúdo, tá bom? E Exato. estejam Encaminhem o presentes nas conteúdo. próximas. Né, Bru? Com certeza, Nath. Foi ótimo, viu? Adorei te ver. Também. Boa Saudades. noite, viu, pessoal? Muita disciplina pra gente, autorresponsabilidade. Aí, E a vamos Ana seguir por esse falando que foi caminho que ele legal vai dessa questão de ser responsável. É muito bom a gente ter esses insights assim, e com o decorrer do tempo a gente vai internalizando. Aí, ó, Não, você sofre com os eu tô pães na dos casa do pais. meu pai e tem uma Nutella bem aqui na porta do quarto que eu tô. Oi, pai. E eu passo por ela o tempo inteiro. É isso. E aí, se eu comer, é tudo em cima de mim. Eu não posso falar, nossa, eu vim aqui que tem Nutella, por isso que eu tô comendo. Claro que não. Eu que abri a boca, eu que abri o pote, a culpa é minha. Se eu comer. E se eu comer, vai ser feliz. Porque ontem eu dei uma tascada nela e tava show, viu? Mas hoje eu não fui, não. Exato, é isso. A gente vai mantendo o equilíbrio. E, Ana, que bom que você entendeu essa sacada da autorresponsabilidade, porque é realmente algo que é transformador. É transformador. Quando a gente tira o peso da gente ou do outro e coloca na gente, a gente vê o real tamanho que é o problema e a gente consegue solucionar os nossos problemas, que são essas muitas vezes os pães dos pais, né, que não são seus, mas você acaba comendo porque você não soube, não é que não soube escolher, você se vulnerabilizou à escolha alheia. E para isso a gente precisa ter, né, uma força de vontade que no decorrer do tempo vai ficando até mais fácil de lidar. Cada vez a gente vai ficando mais calejada e vai aprendendo e vai ficando cada vez mais firme nas nossas decisões. Perfeito, Bru. Vou fechar aqui e deixar salva a live, viu, pessoal? Boa noite, Brubinha. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Vocês Beijo, são gente. show. Tchau, tchau. Tchau.